Ok, let's go. Então aqui, ó, tem a Lavínia, Isadora, Gabriel e o Rodrigo, não é isso? De um lado. Do outro lado aqui nós estamos com o Manuel, Miguel, Juan e o Renato. Ok? Isso mesmo, né? Alguém que eu não falei o nome aí que tá aí também? Não, né? Gente, estão me ouvindo aí? Tô. Ah, beleza. Ok. Alright, so guys, let's go study. Vamos estudar, ok? First of all, primeiramente, gente, relembrar que nós estamos falando dos adjetivos. Acho que hoje nós terminamos essa parte dos adjetivos, tá? Adjetivos curtos, adjetivos longos, adjetivos regulares, adjetivos irregulares, né? Igualdade, nós chegamos a falar da igualdade a semana passada? Não, né? Chegamos a falar da igualdade. Então, basicamente, nós terminamos essa parte de adjetivos. Hoje, após a aula, né, eu vou colocar para vocês o exercício lá de adjetivos de comparações, tá? Ok? Eu vou montar os exercícios para vocês, alright? De comparações, ok? Bom, então, nós vimos que os adjetivos em inglês, né? Os adjetivos em inglês dão qualidade a alguma coisa, dão característica a alguma coisa, na verdade, ao objeto, ok? Os adjetivos em inglês são separados em curtos e longos, tá? Nós temos que saber se os adjetivos são curtos e longos, ou seja, short and answer and long, right? Short and long. Por que nós devemos saber? Para a gente fazer comparações, para comparar um objeto com o outro. Se o adjetivo for curto, short, se o adjetivo for curto, nós vamos colocar ER no final do adjetivo, tá? Então, strong, que é um adjetivo curto, strong, que é um adjetivo curto, se eu for fazer comparação com ele, ou seja, mais forte, vai ser stronger, ok? Stronger, ou seja, mais forte. Nós estamos vendo isso aí, só para lembrar aqui, ok? Se o adjetivo for longo, long adjectives, nós vamos colocar more antes do adjetivo, tá? Então, se eu pegar o adjetivo beautiful, que é um adjetivo longo, ok? Se eu for falar mais bonito, eu tenho que falar more beautiful, tá? Então, nós vimos isso aí, more beautiful, ok? Lembrando também, gente, que não pode colocar more se o adjetivo for curto. Não coloquem não, tá? Não coloquem more se o adjetivo for curto, ok? O more só pode ser usado antes de adjetivos longos, tá? É antes de adjetivos longos que temos que usar o more. Antes de adjetivo curto, não podemos usar more, tá? Ok? Então, eu quero que vocês lembram disso aí, alright? Ok? Bom, depois nós vimos o uso da igualdade. Só relembrando aqui, gente, os adjetivos irregulares. Isso aqui eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar. Irregulares, tá? Os adjetivos irregulares, ok? Eu falei para vocês, são só 3. Good, ok? Good, bad, ok? E far, alright? Good. Para eu fazer comparação com good, eu vou usar better, ok? Por exemplo, she is good, but I am better. Lembra que eu dei esse exemplo? Então, vai ser better than. Sim. E se eu quiser fazer no
lugar do better, né, para ser comparação do would, eu quiser usar os outros, o or, stand, Ok. e aí por aí vai. Tipo, eu sou bom, mas ela é pior que eu. Tá. Só que esse worse than, esse worse than, isso aqui, ó, isso é superlativo. Tá? Nós vamos ver como que se usa o superlativo ainda. Nós não vimos, não. Tá? Sim. Isso aí é superlativo. Aqui, quando você usa o better, o que está acontecendo? Quando você usa o better, você está usando para fazer comparação. Você está comparando uma coisa com outra. Por exemplo, Todd is better than milk. Então, estou comparando o Todd, o chocolate, com o leite. Tá? Nesse caso, você vai usar better. Você usa worst quando você for falar que alguma coisa está superior. Tá? Ok? Por exemplo, se você for falar assim, por exemplo, o pior momento. Então, quando você fala o pior, você não está fazendo comparação com nenhum outro momento. Quando você fala assim, o pior filme que eu já vi, aí você vai usar worst. Só que, em que situação você vai usar? Você está usando para uma situação extrema, tá? Ok? Então, para fazer comparação, viu, Lavínia, né? Ou a Isadora. Isadora, quando você estiver fazendo comparação, comparando um com o outro, você não pode usar worst, tá? Por quê? Porque o worst não é para comparação. Ele é para pegar aquela coisa que você falou e julgar ele no máximo. Tá? Ok? O máximo, por exemplo, o pior filme, the worst filme, a pior música, the worst music, o pior dia da minha vida, the worst day of my life, ok? Então eu tô pegando aquele adjetivo e colocando ele no grau máximo, eu tô levando ele a centésima potência. Tá? Agora o better não. O better está fazendo comparação entre duas coisas. Inclusive o worst, você não faz comparação com o worst. Tá? É isso que eu quero entender. Essa primeira matéria nossa, nós estamos falando de comparações. Tá? Como que eu faço comparações entre duas pessoas, entre dois objetos, entre duas coisas. Ok? Right? Dois substantivos. Tá? É comparação. Você está comparando um com o outro. Ok? Quando você usa o worst e as outras formas, né, que é o the best, o further, ok? Quando você usa isso, você não está comparando, você está falando que aquele objeto, aquela informação que você está passando, está no grau máximo, elevado à centésima potência. Tá? Ok? Então tem diferença de usar por exemplo, você está falando aí o superlativo de bad. Vamos ver. Comparação de bad é o worse. Aqui, ó. Parece a escrita como escreve. Se eu trocar uma letra aqui, vira cavalo, ó. Worse than. Isso aqui é comparação, tá? Isso aqui, gente, cuidado. Isso aqui é superlativo. Isso aqui não tem comparação. Você não usa forma de comparação com isso aqui, ó. Nós vamos ver isso nessa unidade, nesse módulo, nós vamos ver isso. Nós não vimos agora para não confundir um com o outro, tá? Então, primeiro nós vamos ver aqui as comparações, fazer exercício, fazer frases com comparações. Depois nós vamos voltar isso aqui, aí nós vamos ver como que faz essa superioridade. Isso, Isadora, é superlativo. É superlativar um adjetivo, tá? Aqui não. Aqui nós estamos apenas comparando. Tá? Ok? Further. Do far é further. Right? Para fazer comparação. Então eu tenho aqui, ó, bom, que
a comparação, a forma de comparação é better than. Chocolate is better than milk. Alright? Ice cream is better than açaí. Rock and roll is better than funk. Right? Avengers is better than DC. Marvel is better than DC. Avenger is better than Batman. Ok? Então você vai fazer comparação com o outro. Rio de Janeiro is better than São Paulo. Ok? Então nós estamos comparando Rio de Janeiro com São Paulo. É para isso que tudo que nós falamos até agora é usado. Ok? Para fazer comparações entre dois objetos, dois substantivos. Tá? Ok? Bad. Bad é bom. Worse é pior do que. Ok? Pior do que. São Paulo is worse than Rio de Janeiro. Ok? Açaí is worse than ice cream. Ok? Right? E por aí vai. Far ou further than. Ok? Far é longe. Further than, mais longe. Então, viro para vocês e falo assim: São Paulo is further than Rio de Janeiro. Acre is further than Brasília. Ok? Acre é mais longe do que Brasília. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa forma do ER, a forma do MORE, a forma irregular desses adjetivos são para comparações, para vocês fazerem comparações. Na maioria das vezes você precisa, na maioria das vezes você precisa citar os dois lugares. Comecem assim, não é uma regra, tá? Se você não quiser citar o próximo lugar, não precisa. Okay? A própria forma, a própria estrutura vai te falar que isso é uma comparação. Mas comecem. Toda vez que você for comparar alguma coisa, use os dois objetos, as duas coisas. Você fala assim, my grandma lives further than me. Minha avó mora mais longe do que eu. Ok? Ela vai mais longe. She goes further, okay, than me. Okay? She goes further than me. Alright? Okay? Então, usem isso, tá? Tem que usar. Depois, nós falamos dos equality. Aí já é outra situação, né? Já é outra situação. Aqui nós estamos fazendo igualdade, tá? Aqui, os dois objetos têm a mesma característica. Quando eu uso equality, lembra que nós falamos isso na aula passada? Quando eu uso igualdade, é a mesma coisa. Eu vou falar assim, Rio de Janeiro is as hot as Bahia, Salvador. Vou colocar aqui, Salvador. Right? Então, o que eu fiz? Eu peguei o Rio de Janeiro, eu falei que o Rio de Janeiro e Salvador, eles têm a mesma característica. Qual que é a característica deles? Ser quente, tá? Para isso, eu usei o adjetivo quente, que é hot, entre essas duas palavras aqui. Eu coloquei eles no meio dessas duas palavras aqui, ó. Tá? As hot as Salvador. Ok? E, gente, olha só. Não mexi no adjetivo. Isso aqui pra cima, aqui eu mexo nos adjetivos. Aqui pra cima, aqui eu mexo nos adjetivos para fazer comparação. Aqui não interessa se ele é curto, se ele é longo, eu não vou mexer nos adjetivos. Tá? Ok? Façam comparações em casa, façam igualdade em casa. Ok? Criem frases. Right? Tem que fazer isso, tem que criar frases com isso aí. Tá bom? Ok? Alguma dúvida aí? Pra gente seguir aqui? Alguma pergunta, gente? Gente, estão me ouvindo aí? Não. Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta?
Não? Guys, então vamos lá. Agora nós vamos ver os verb forms. Ok, nós vamos ver os verb forms. Mais verbos pra gente colocar aí. Depois eu vou cobrar esses verbos de vocês, hein? Vou cobrar esses verbos de vocês depois. Ok? Primeiro verbo que nós temos aqui, gente, anotem aí, é to be able to. Ok? To be able to. O que significa to be able to, guys? To be able to, por exemplo, imaginem que você, alguém te pergunta, por exemplo, assim, alguém te pergunta pra você assim, ó, do you play soccer? Do you play soccer? Ok? Aí você vira pra pessoa, ó, lembrando, se aqui tem to be, quer dizer que na hora que eu for fazer, colocar uma pessoa aqui, eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar, antes dessa pergunta aqui, deixa eu falar pra vocês, ó. Se aqui tem to be, na hora que eu for conjugar esse verbo, essa expressão verbal, o que eu vou fazer? Eu vou usar a regra do verbo to be, porque ele tem to be. I am, tá? Ó, you are, ok? Só pelo fato de ter to be lá, eu já vou fazer isso aqui, ó, que nós vimos lá no primeiro livro. You are, he is, ok? Aí vai, por aí vai. Ó, she is, it is, we are. Aqui eu coloquei só os principais. They are, my father is, my brother is, my son is, my whatever. Everybody is able to. Ok? Então, aqui, ó, é a forma, né? É a forma infinitiva desse verbo, tá? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que for perguntar para vocês, que for passado para vocês um verbo, vai vir na forma infinitiva, por exemplo, to work, to study, to drink, to think, ok? Aqui também é a forma infinitiva dessa expressão verbal, tá? To be able to. Na hora que você for colocar uma pessoa aqui, você vai usar aqui o verbo to be. I am able to. You are able to. She is able to. We are able to. They are able to. Ok? They are able to. Alright? Então, I am able to. You are able to. Ok, beleza. Tá, então a conjugação dessa expressão verbal, ela é dessa forma. Você não vai falar I to be. I to be não existe. Viu, Manuel? I to be não existe. É I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Aí depois você coloca o able to. Beleza. O que isso significa? Gente, olha só. Vou ir direto aqui, ó. To be able to significa ser capaz de alguma coisa. Ok? Em outras palavras, cá pra nós aqui, é só pra gente entender aqui, ó. Gente, eu tô colocando isso aqui por minha conta, tá? Não é exatamente isso não, mas só pra vocês terem uma ideia. Aqui, vou até colocar em parênteses aqui pra me tirar de qualquer problema aqui, ó. Ter as manhas. Hein, Renato? Hein, Juan? Ter as manhas. É assim que escreve manha? É assim que escreve manha, né? Viu, ô Gabriel? Ter as manhas. Manjar dos Paranauê. Tá? Seria o nosso. Sim, pode falar. É ser e estar capaz de alguma coisa? Exatamente. Ser ou estar capaz de alguma coisa. Gente, na verdade, vou tirando brincadeira. Eu vou tirar esse ter as manhas aqui, porque, né? Esse é ter as manhas, ter o dom. Né? Tem um colega meu que fala ter os dom. Né? Tem um colega meu que fala, sério, o colega meu fala, eu tenho uns dom. Né? Então, é mais ou menos isso. É ser capaz, ter habilidade para alguma coisa,
Gente, é habilidade, não é ser curioso não, tá? Ok? Ser capaz, ter habilidade de alguma coisa. Imagina, vou voltar essa pergunta aqui, ó. Imagina que eu pergunto para vocês assim, ó. Do you play soccer? Vamos lá, vamos pegar o Renato e o Juan aí como exemplo. Eu pergunto pro Renato assim, Renato, do you play soccer? Aí ele fala assim, I play soccer well. Ou seja, I play soccer. Alright. Vamos colocar assim, bem. I play soccer. Ok? Aí eu pergunto pro Juan, vamos, né? Aí chega o Renato, o irmão dele, e fala assim, professor, I am able to play soccer. Ok? I am able to play soccer. Aí o que eu vou entender? Eu vou entender que ele é melhor de futebol do que o irmão dele. Porque o irmão dele usou só I play soccer. Né? Eu perguntei pro Juan, o Juan virou e falou pra mim, teacher, I play soccer, eu jogo futebol. Aí o Renato vira pra mim, but I am able to play soccer. Aí que eu vou pensar, que o Renato é quase um Cristiano Ronaldo. Entendeu? Só porque ele usou essa situação aqui, ó. I am able to play soccer. Ok? Right? Então, quando você quiser falar que você é capaz de fazer alguma coisa, que você tem habilidade naquilo que você está falando, que você tem as manhas, que você manja dos Paranauê, tá? Aí vocês vão usar essa montagem. I am able to. Ok? Se você for falar que a sua colega, a sua mãe, por exemplo, você está na casa de um colega seu, aí vocês estão almoçando, uma colega, vocês estão almoçando, aí a sua colega vira para você e fala assim, aqui, que dia que você vai me chamar para almoçar na sua casa? Você fala assim, vamos lá amanhã, vamos almoçar lá em casa amanhã. Por quê? Você fala assim, ó, my mother is able to cook. Você vai gostar de almoçar lá em casa, porque my mother is able to cook. Ela tem as manhas na cozinha. Tem as manhas de cozinhar. Ok? Vamos supor, eu pego meu violão aqui, faço 2 notas e chega o Gabriel e fala assim, me empresta o violão aí. Fala, vai, Gabriel, você sabe tocar violão? Aí ele vira pra mim e fala assim, teacher, I am able to play the guitar. Então, achando que o cara, ele vira pra mim, né, Gabriel? Ele vira pra mim e fala um trem desse aqui, ó, eu vou achar que ele é quase um Slash, velho. Né? Eu vou achar que ele é quase um Slash do Guns N' Roses. Okay? Manja dos Paranauê mesmo. Tá? Então, nós vamos usar essa formação, né, essa estrutura para falar que você é bom naquilo que você faz. Tá? Uma coisa é falar I do, eu faço. Tá? I do, eu faço. Outra coisa é você falar I am able to do. Tá? Eu viro pra vocês e falo assim, galera, eu vou pedir pra vocês me ajudarem aqui na sala aqui um pouquinho, aí eu chamo vocês. Aí eu falo assim, alguém de vocês aqui pode me ajudar a corrigir as provas? Vamos supor, tô viajando aqui. Alguém aqui poderia me ajudar a corrigir as provas? Aí o Rodrigo vira pra mim e fala assim, teacher, I can do this, eu posso fazer isso. Aí vira a Isadora e fala assim, teacher, I am able to do. Eu vou confiar mais nela, porque ela usou uma montagem, uma estrutura que me falou que ela sabe, é capaz, tem as manhas, manja dos Paranauê, tá? Só porque ela usou essa forma, essa estrutura, I am able to. Tá, gente? Ok? Então, quando você quiser falar que você conhece aquilo que você faz, você sabe fazer, você tem domínio daquilo que você faz, usem essa estrutura. I am able to. Tá? You are able to. Tem que ter o are, o is e o am, aí depois você coloca o able to. O is, able to.
are able to. Tá ok? Para todo mundo. Ok? Aqui, ó, usei aqui, ó. I am able to play soccer. My mother is able to cook. I am able to play the guitar. My friend, ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. My friend is able to speak English. Speak English. Se atrás desse curso me matou de raiva. English. My friend is able to speak English. Quer dizer que ele tem a mãe, ele sabe como fazer. Tá? Então, esta é a expressão, essa expressão verbal que eu trago para vocês hoje nos word list, nos verbos fortes. Ok? Right? Vamos lá. Como que eu faço, gente, pergunta aqui? Se aqui I am able to, you are able to, she is able to. Como que eu faço pergunta aqui? Se lembram? Vocês sabem. Você vai, em vez de colocar um tudo na frente? Exato, nós vamos usar a regra do verbo to be. Sabe? Se é I am, como que eu faço pergunta com I am? Eu vou pegar esse I e colocar aqui, ó. Vou pegar esse am e colocar aqui. Eu vou fazer a inversão. Am I able to? Ok? É só fazer a inversão, gente. You are able to, ou seja, colocar o are, o am e o is primeiro, tá? Antes do you, do are, ok? He is able to. Na pergunta vai ficar is he able to? Ok? Is he able to? She is able to. Vai ficar is she able to? It is able to. Vai ficar is it able to. É só fazer essa inversão, é só usar a regra do verbo to be, right? Para fazer pergunta. Nós vamos fazer isso com todos, ó. Ok? Aí eu viro para você e falo assim, eu viro para vocês e falo assim, ô Miguel, are you able to do this? Você é capaz de fazer isso? Are you able to? Okay? Are you able to speak English? Okay? Or are you able to play? Are you able to play the piano? Ok? Are you able to play the piano? Você sabe, você tem as manhas, você, tá? Traduza como quiser. Are you able to play the piano? Ok? Right? Are you, Lavínia, are you able to play vôlei? Voleibol. Are you able to play volleyball? Ok? Right? Que é a forma que nós vamos fazer a pergunta. Ok? Are you able to? Is she able to? Are they able to? Ok? Lembrem disso aí, tá? É uma forma de fazer pergunta usando to be able to. Tá bom? Right? E a negativa? Também. A negativa nós vamos fazer o quê? Só usar... Gente, sempre usar a regra do verbo to be. Se I am é afirmativa, como que eu vou colocar a negativa? I am not. Só colocar o not depois. Não tem segredo não. I am not able to. Ah, não consigo fazer isso não. Tá? Se você for falar assim, ó, consigo fazer isso não. I'm not able to. Não tem as manhas para fazer isso não, meu filho. Chama outro. Right? I am not able to. Aí continuando, she is not able to. Tá? Sua mãe vira para você e fala assim, ó, nós poderíamos fazer um bolo, né? Aí sua mãe fala e você fala assim, ah, mãe, deixa eu fazer. Aí sua mãe vira para mim, ih, menina, you are not able to. Você não sabe fazer, não.
You are not able to do. Ok? Aí ela fala pra você, ei, menino, você não sabe fazer não. E ela vai falar, you are not able to. Tá? Ok? Então, nós vamos seguir a regra do verbo to be. Tanto para pergunta, quanto para negativa. E aí, nós chegamos, né, nós já vimos, e o passado disso aqui? Se eu fosse falar assim, eu era capaz de fazer isso. Como que eu tenho que fazer, gente? O que eu tenho que usar? Vocês já viram, vocês já sabem qual que é o passado do verbo to be. Nós já vimos isso aí, ok? Então, se eu vou usar a regra do verbo to be, como que eu vou fazer aqui no passado? Então, passado, vou colocar assim, ó, past. Já vimos afirmativa, já vimos interrogativa dessa estrutura. Agora, o passado. I am, vamos relembrar aqui, ó. I am é eu sou, eu estou. Como que eu falo eu era ou eu estava? I was, very good. Então vai ficar I was able to. Ok? No presente, I am able to. No passado, I was able to. Ok? Se no presente eu falo you are, no passado eu vou falar como? You were. Ok, gente? You were, aí você coloca o able to de novo. You were able to. Tá? Por quê? O passado... O able to não tem passado, não? Não, o able to não tem passado. Tá? O able to, vamos falar que o able to é um sufixo. Vamos chamar ele de sufixo? Ele é um sufixo. O verbo tá aqui, ó. O verbo que você vai variar, ele tá aqui, ó. Tá? Ok? O able to, ele não é um verbo. Tá? Able é tipo habilidade. I am able. Eu sou hábil. Seria mais ou menos isso. Ok? Vamos lá. Então, nós vimos que o presente, que o passado de am é was. Então, gente, nós vamos fazer a mesma coisa. I am, I was. You are, you were. Ok? Qual que é o passado de he is? Qual que é o passado de he is? He was. Sim. Qual que é o passado de she is? She was. Ok, Gabriel? Right? Oh, gente, vocês lembram disso aqui, né? Hein, Rodrigo? É aquele negócio. Nós vamos, que eu falei com vocês. Nós vamos romper, né? Minha tia fala. Nós vamos romper aí pelo nível intermediário, mas relembrando muitas coisas que nós fizemos lá no nível básico. Se vocês não lembrarem, gente, se vocês realmente não lembrarem, por favor, me falem. Tá? Eu não precisaria estar colocando aqui I am, I was, you were, you are, you were. Eu estou fazendo isso por um motivo. Que eu falei para vocês que nós íamos tocar o intermediário aqui, relembrando alguma coisa do livro 1. Tá? Okay? Nós íamos relembrar alguma coisa do livro 1, sim. Então, eu quero que vocês perguntem, mesmo se for coisa do livro 1, eu quero que vocês perguntem, falem, ou então pelo menos falem assim, professor, eu não lembro disso, tá? Eu preciso que vocês falem isso, senão eu vou só colocando as coisas aqui e indo pra frente, eu vou pra frente. Chega lá no final, ok? Chega lá no final, nós continuamos com o mesmo problema, tá? Então, eu preciso que vocês falem se entendeu, se não entendeu, se tiver dúvida. Professor, não precisa falar que não sabe. Fala assim, professor, não lembro disso não. Não lembro disso. Aí eu explico de novo, gente. Tá? Ok? Mas eu preciso que vocês falem alguma coisa. Eu preciso que vocês me deem aí um retorno. Ok? Então, nós vamos ter que ter essa comunicação aí agora. Ok? Lembrando que eu estou fazendo isso especialmente com vocês, ok? Se fosse em outros casos,
Se fossem outros casos, quem ficou abaixo de 60% ia ter que repetir o nível de novo, tá? Então, o que nós fizemos? Nós achamos que, nós entendemos que vocês não podem ser prejudicados pelo que está acontecendo. Então, o que nós definimos? Vamos levar os meninos para o próximo módulo, mas o que eles tiverem dúvida, eles têm que perguntar. Ok? Então, isso foi bem dito quando eu passei para vocês. Right? Então, eu preciso que vocês perguntem se estão entendendo, se tem alguma dúvida. Eu preciso que vocês façam isso. Senão, vai chegar lá na frente, aí vai ficar, né? Vai ficar uma bola de neve muito maior do que quando começamos. Tá? Ok? Então, eu preciso disso aí. Right? Então, olha só. Continuamos aqui. Então, I am, o passado de am é was. I am, eu sou, eu estou. I was, eu era ou estava. Ok? No caso dessa estrutura aqui, dessa formação, was able to era capaz. You were able to, também você era capaz. She is able to, eu sou capaz. She was able to, ela era capaz. Ok? Aí nós continuamos aqui, ó, que nós vimos. It is. Qual que é o passado de it is? It was. Tá? It was. Ok? We are. Qual que é o passado de we are? We were. Very good. We were. They are. Qual que é o passado de they are? They were. É muito fácil, gente. Olha, é muito fácil. O passado que basicamente aqui, ó, é basicamente a mesma coisa. Aí você vem aqui, ó. Se você quiser falar able to, é tudo able to. Nem muda. Eu posso colocar um able to, mas eu vou colocar aqui todos com able to para não vir aquela pergunta assim, professor, com was eu uso able to e com were também? Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, able to, tudo able to, ó, able to é muito fácil. É ou não é, Renato? Ou Juan? Não sei quem tá com o microfone aí. É ou não é fácil, gente? Able to, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se dá pra gente fazer isso aí agora, ao vivo e a cores aí, ó. Quem tiver com o microfone aí, ó. Eu vou falar no presente, vocês vão falar no passado. Tá bom? Tá? Vamos tentar aí, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. I am able to. Como que fica o passado? You are able to. He is able to. He was able to. She is able to. She was able to. It is able to. He was able to. We were able to. Sorry, eu fiz a parte de vocês, vamos lá. We are able to. We were able to. They are able to. They were able to. They were able to. Gente, agora falando especialmente do passado, do able to. Como que eu faço pergunta? I was able to. Vou usar a mesma regra, gente. Como que eu faço pergunta com I was able to? Por exemplo, passe isso aqui para o passado. Vamos imaginar que eu fiz um exercício para vocês. E tá lá, passe para o passado. Aí tá assim, ó. I was able to. Como que vocês vão passar isso aqui para o passado? Was I able to? Vão inverter. É a mesma regra aqui, gente, ó. É a mesma regra aqui, ó. Que se não inverteu, não tá invertido aqui? É a mesma coisa, sabe por quê? Was também é verbo to be. Então, a mesma regra que você aplica pro verbo to be no presente, vocês vão aplicar também pro verbo to be no passado. Was I able to?
Se fosse you were able to. Como que eu faço essa pergunta agora? You were able to. Como que eu faço essa pergunta? Aqui está na afirmativa. Como que eu faço na pergunta aqui? Were you able to? Were you, nós vamos mudar. Were you able to? Você é capaz? Ok? Were you able to? Ok? Were you able to? Você é capaz disso? Were you able to this? Ok? Were you able to do? Were you able to speak? Were you able to play? Were you able to cook? Were you able to sing? Tá? Were you able to sing? Vai fazer, ó, nós vamos fazer um culto lá em casa, né? Aí você pergunta assim, ó, ei, Manuel, nós vamos fazer um culto lá em casa. A sua colega fala assim, nós temos que ter música, né? Aí você pergunta pra ela, were you able to sing? Você tem as mãos, você sabe cantar? Você tem conhecimento, você tem capacidade, você tem conhecimento disso, você pode fazer isso, tá? Were you able to sing? Ok? Right? Então, é assim que nós fazemos a pergunta com able to. Tá, gente? Vocês estão copiando aí, né? Estão copiando aí, né? Deixa esse trem registrado aí, ó. Como eu falei pra vocês, nossas aulas estão sendo gravadas. Se vocês quiserem assistir lá de novo, tá? Podem assistir, vai ficar lá, tá? Gravado pra vocês. Lembrando que aquela competiçãozinha que nós criamos lá tá valendo, vocês estão sabendo, né? Quem tiver mais visualização das aulas... Eu tô tentando conseguir visualização. Como que é? Eu tô tentando conseguir visualização, só que tá um pouquinho difícil. Não, mas também. Vai lá. Quem tiver mais visualização, o jeito que vai fazer é vocês que vão decidir, ok? Vocês estão livres, ok? Vocês estão livres para isso. A turma que tiver mais visualização, né, ganha um prêmio, tá? Então vai lá, dê like lá, visualizam, vai ganhar nós vamos ganhar um café da manhã fino quando a gente voltar. No caso de vocês é café da manhã, no caso do pessoal da tarde, café da tarde, tá? Fino. Só lembrando que a turma de 10 a meio-dia ultrapassou de 14 a 16. Estão com 80 visualizações. Tá? Então, só para mantendo vocês informados, que eu quero que vocês ganhem. Eu falo isso para todos. Não preocupa não. Sim. Visualizar, você fala no YouTube? No YouTube. No YouTube. Ok? A visualização, ela não está limitada. Ela é limitada por pessoa? Não, né? Não, o like é limitado. Você pode assistir quantas vezes quiser. Então. O like é limitado. É um like por conta. Agora, visualização, não. Tá? Visualização, vocês podem assistir. Para vocês terem uma ideia. 80 pessoas numa sala que tem 15, né? Então é porque estão assistindo 2, 3 vezes. Tá? Então vocês façam a mesma coisa, tá? Você não precisa, Gabriel, nem chamar os outros pra assistir, não, tá? Só você mesmo assistir uma, assistir 2, assistir 3, até entender, tá? Isso vai ser bom. Like mesmo. Hã? Você quer fator de desempate, né? Você quer fator de desempate, né? Um fator de desempate numa turma de 15 é maior do que... Mas aí o like é fator de desempate. Então, você pode assistir, você pode ultrapassar eles. Se ultrapassar eles, nós não vamos mexer com like. Agora, se tiver, vamos supor que você tem 200 visualizações. Se outra turma tiver 200 visualizações, aí nós vamos partir pro like. Pra ver quantos likes tem. Entendi. Tá? É por isso mesmo, se a visualização bater com a da outra turma... É só você não deixar. É por isso que eu tô tentando. É só você não deixar bater. Por isso mesmo. Vai ter mais a dele, a gente não consegue, tem que conseguir os likes. Tá bom. Ok, guys? Alright? Então, ó. Ok? Então, ó. Para fazer pergunta com isso aqui, com o passado do verbo to be, é a mesma coisa. A mesma regra que você usa para o verbo to be no presente, vocês vão usar para o verbo to be no passado. I was I? I
am I. You are you. You were you. Tá? Ok? E aqui, como que eu vou fazer pergunta? Were you able to? Ok? Por exemplo, eu viro para vocês e falo assim, guys, oh my gosh, I was able to play drums when I was young. Right? I was able to play. Play. Escrevi play aqui errado, deixa eu consertar aqui. I was able to play drums when I was young. Ou seja, quando eu era jovem, eu tinha as manhas de tocar bateria. Right? I was able to play drums when I was, because I had a band. Right? Because, aí eu continuo a frase para vocês aqui, ó, só para mostrar para vocês que dá tranquilamente para montar a frase, para continuar a frase. Aí eu viro para vocês e falo assim, because I had a rock band. Okay? I was able to play drums when I was young because I had a rock band. Tá? Eu tinha as manhas de tocar guitarra quando eu era, tocar bateria quando eu era mais novo, porque eu tinha uma banda de rock. Right? I was able to play drums when I was young because I had a rock band. Ok? Right? Então, podemos colocar o was able to tranquilo dentro de uma frase. Usem able to. Mesmo para fazer, gente, sabe? Só para fazer gracinha, sabe? Para mostrar para os outros que você manja. Você vira e fala assim, seu colega vira e fala assim, você não sabe de nada. Você fala, I am able to do. I am able to. Não precisa nem falar o resto. I am able to. Eu tenho as manhas, só para. I am able to. Tá? Mesmo assim, saiam falando isso para casa fora. Eu quero que vocês falem. Eu quero receber reclamação dos seus pais que vocês estão falando uns trem estranho dentro de casa. Eu quero receber isso. Meu filho fica falando uns negócios lá esquisitos dentro de casa. Eu quero ouvir isso dos pais de vocês. Ok? Então, falem. Ok, gente? Alright? Alguma pergunta com relação a isso? Tem outros verbos pra gente ver, mas esse verbo aqui é o único que... Não, tem mais dois pra gente dar uma olhada lá. Mas eu vou deixar ele pra próxima aula pra eu não ter que falar nada correndo aqui. Ok? Eu gosto de ter tempo, explicar direitinho, tá? Pra não ter nenhuma dúvida. Alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa com relação a isso? Com relação a outra coisa também? Hein, Rodrigo? O Rodrigo não tá aí não, né? O Rodrigo tá, não tá o Ricardo. Hein, Rodrigo? Quer perguntar alguma coisa? Miguel, pergunta alguma coisa aí. Meninas, querem perguntar alguma coisa, gente? Por favor, se tiver alguma dúvida de alguma coisa, perguntem aí. Hã? Querem perguntar alguma coisa? Não? Miguel, tranquilo aí, Miguel? Você consegue entender aí? Alguma... Aí, acho que eu fechei não. Meninas? Tá bom. Não, eu fechei o trem aqui sem querer. Pera aí, deixa eu chamar eles aqui de novo. Eu e minha mãozinha. Cadê? É eu e minha mãozinha aqui. Deixa eu chamar eles aqui de novo. Acho que eles... Acho que eles saíram. Voltar. Gente, desculpa que eu cliquei no negócio aqui sem querer. Eu tô tentando ver todo mundo aqui. Aí eu cliquei no negócio sem querer e acabou desligando aqui. Desculpa aí. Alguma pergunta aí, gente? Vocês têm alguma pergunta aí para fazer? Alguma pergunta aí? Estão me ouvindo aí? Ô, Miguel, tá me ouvindo aí?
Gabriel? Bom, gente, vamos fazer assim. Acho que deu BO aqui. Vamos fazer assim. Eu vou desligar aqui. Na próxima aula a gente se vê. Bacana? Aí a gente continua isso aí, tá bom? Tchau pra vocês.